seja bem-vindo ao canal Florescendo no Deserto 21. Eu sou Adriana Januário e hoje nós vamos dar continuidade ao tema um dos requisitos para se tornar uma pessoa sábia. Nós vimos no vídeo anterior que uma pessoa que conhece a estação que ela está, ela se torna uma pessoa sábia. Vamos ler o texto de novo? Vamos resgatar? Conheça a importância da estação em que você está e um filho sábio você será. Mas que desperdício quando um filho incompetente dorme em seu dia de oportunidade. Esse texto fala da importância de nós conhecermos a estação que nós estamos. E especificamente hoje quero falar sobre as estações climáticas, né? Nós sabemos que o ano é dividido em 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E essas estações, elas acontecem porque a Terra gira ao redor do Sol, ela gira ao redor de si própria e também faz um movimento chamado translação, né? Ela faz um movimento de rotação e translação. E nesse movimento ao redor do Sol e em torno de si, a Terra vai recebendo quantidades diferentes de raios solares. Então existem momentos nesse trajeto que ela faz que ela recebe maior incidência de Sol, o verão. Tem períodos que essa incidência vai ser menor. Então eu quero mostrar um vídeo para você que mostra essas diferenças de quantidade de luz que o Sol gera ao redor da Terra e o movimento, né? O movimento da Terra ao redor do Sol. Olha só que interessante. Então, à medida que a Terra gira ao redor do Sol e gira em torno de si própria, ela vai recebendo maior ou menor quantidade de luz solar. E isto vai definir as estações climáticas. Então, na próxima imagem, nós temos aqui o Sol no centro. Na parte superior, você vê a imagem da Terra recebendo muita luz do Sol. E aí nós temos a estação do verão. Do lado oposto, embaixo, nós temos a Terra recebendo uma quantidade bem menor de luz solar, que aí nós estamos no clima do inverno. À direita, nós vamos ter o outono e à esquerda a primavera. Se eu não li errado, porque a letra está tão pequenininha. Mas o mais importante é saber que nós temos estações climáticas. Então, o ambiente, ele modifica, o clima modifica, porque ele vai passando por essas diferentes estações de acordo com a quantidade de luz do Sol que a Terra recebe naquele momento. E hoje, né, especificamente, nós estamos no outono, não é? E o outono é uma estação que eu gosto muito do outono, né? Inclusive hoje fui fazer uma caminhada no final da tarde, 5 horas da tarde, caminhei das 5 às 6, né? Na hora que o pôr do sol vai acontecendo. E durante essa caminhada eu fui inspirada até por Deus, né, a observar a natureza, coletar algumas informações da natureza, e eu fui fazendo registros fotográficos e eu quero compartilhar isso com você. Porque durante até a caminhada de hoje, o clima foi ficando mais fresco, esfriando. Eu tive até que, como diz a minha mãe, aperta o passo, né, para vir mais rápido, porque realmente estava esfriando. Mas olha aqui, vamos ver aqui o que eu observei.
A primeira coisa que eu observei durante a caminhada é que o outono é a estação que as folhas das árvores começam a cair, né? Vão caindo, as folhas vão ficando amareladas. É muito comum nessa época você fazer uma caminhada e encontrar folhas de diferentes cores no chão. E à esquerda você tem uma árvore e na superfície do solo você consegue identificar folhas que caíram. Então, o outono é um período que as folhas das árvores caem, amarelam e caem. Amarelam, às vezes ficam avermelhadas, marrom, e aí elas caem. E nessa caminhada eu também observei que uma árvore estava com frutos, né? Porque o outono é o tempo da colheita. Outono é tempo de colher os frutos. As folhas caem, os frutos estão maduros, também estão caindo, né? Então, antes deles caírem, a gente faz a colheita. E nessa foto você tem os frutos redondos, né, circulares, à direita, e à esquerda você consegue visualizar um fruto que já dispersou as sementes, né? Ele abriu para distribuir as sementes. Então, o outono é esse período de folhas caindo, é o período que os frutos amadurecem, é o período de fazer a colheita. E a colheita é feita porque é necessário armazenar alimentos para a próxima estação, que é o inverno. E uma coisa que eu fiz durante a minha caminhada de hoje foi coletar folhas durante o caminho. E aí, chegando aqui em casa, eu pus essas folhas assim, né? E aí você consegue ver uma graduação das cores, porque a folha, quando ela está viçosa, quando ela está ativa, ela é verde, está fazendo fotossíntese, né? Tem clorofila. Mas à medida que essa folha vai perdendo a vida, ela vai desbotando, ela vai ficando amarela, de amarela ela vai ficando um tom avermelhado, marrom, até secar. Então, se você olhar da esquerda à direita, você vê essa graduação de cores. E isso fala de uma transição. E o outono é um período de transição. Vou deixar a minha imagem bem pequenininha aqui para você conseguir ler. O outono é um período de transição. É um período de transição de cores, né? Que a gente consegue visualizar isso nas folhas, mas também é um período de transição da temperatura. Você sabia que o outono ele fica entre o verão e o inverno? E ele é uma estação de transição. A temperatura no outono ela vai diminuindo gradativamente até chegar o inverno. E essas características falam a respeito de uma estação, o clima que a gente está vivendo hoje. Isso não quer dizer que a minha vida vai viver a mesma estação que a estação climática. Não, às vezes não, não necessariamente. Mas a estação do outono, ela nos ensina, ela revela essas características para nos dizer que as nossas vidas podem estar passando por um período de transição. A sua vida pode estar passando por um outono. Ah, como assim, Adriana? Vamos tentar conversar um pouco melhor. Às vezes você está passando por uma transição nos seus pensamentos, na sua forma de pensar. Às vezes é necessário, a transição fala de mudança, da gente mudar a forma como a gente pensa. Porque conforme nós pensamos, nós vamos agir. E às vezes o pensamento pode estar equivocado. Então é necessário fazer a transição, ajustar.
Às vezes é um período de transição profissional na sua vida. Às vezes é necessário fazer novos cursos, é necessário investir em novas habilidades, né? Você vai abrir uma outra frente de atuação. Então, o que você vai estar fazendo profissionalmente? Uma transição. Às vezes, uma transição de hábitos, mudanças de hábitos, uma transição emocional, né? Na área dos sentimentos, às vezes é muito preciso fazer, né? Começa aqui no pensamento, né? Se você está com o pensamento equivocado, às vezes você vai ter as emoções equivocadas também. Então é necessário fazer a transição. Às vezes a transição é dupla, né? No pensamento e nos sentimentos. Uma transição relacional nos relacionamentos, uma mudança, um ajuste no relacionamento familiar, no relacionamento entre amigos, profissional. Então, existem essas transições. Existem pessoas que eu vou ter que ajustar a forma como eu me relaciono com elas. E isso é ter sabedoria, é saber fazer a transição, reconhecer e fazer a transição. A transição na natureza ela é gradual. Nós vimos as folhas, ela não saiu do verde e ficou marrom. Foi gradual. Então, às vezes nós precisamos ter sabedoria para detectar qual estação nós estamos para poder fazer o ajuste. E se for o outono, opa, é hora de fazer a transição. E interessante a gente compreender que as folhas no outono, elas caem, mas tem um objetivo. Não é à toa que as folhas caem. Nesse período, as árvores, elas abrem mão das folhas, né? Elas deixam as folhas caírem para fazer uma estratégia de economia de energia. Porque a próxima estação é o inverno. E o inverno, o que acontece? A temperatura cai, o metabolismo da planta vai diminuir, então ela não vai produzir energia como antes e ela precisa poupar energia. Então, ao invés de ficar gastando energia mantendo as folhas, ela abre mão das folhas para economizar energia, para poder suportar o clima do inverno. E isso é interessante porque nós podemos aplicar isso para as nossas vidas também. Porque às vezes a gente está gastando energia mantendo coisas, mantendo atitudes, hábitos, relacionamentos, pensamentos, emoções que já secaram. É hora, ó, de deixar cair, deixa a folha cair. Então, se aquilo já secou, não adianta você querer gastar energia para manter, deixa o vento levar. Não é sábio. Não é sábio você investir energia naquilo que já morreu, naquilo que já acabou, aquilo que já secou. E as folhas, até as folhas secas que caem no chão, têm um propósito. Elas vão servir de adubo orgânico para você crescer. Às vezes, né, você fala, mas eu vou perder tal coisa, eu gosto tanto daquela pessoa. Abre mão, sabe? Passou, foi passado, acabou, já secou. Aproveite essas experiências como lição, né? Foi um aprendizado. Use isso como um adubo para você fertilizar as suas raízes e impulsionar o seu crescimento nas próximas estações. Então, não é sábio gastar energia com aquilo que já secou.
Hoje é Dia das Mães. Aliás, deixa eu deixar aqui um abraço meu para todas as mães, que é maravilhoso, né? Gerar uma vida, trazer uma vida ao mundo. Isso é um privilégio. Então, parabéns aí a todas as mães. E vou fazer menção de uma frase que a minha mãe me dizia. Ela falava assim: ah, chacoalha a roseira, tem que chacoalhar a roseira, né? Chacoalhar a roseira era uma expressão para você fazer as folhas secas caírem, sabe? Trazer vitalidade. Deixa o que morreu cair, chacoalha a roseira, deixa as folhas secas, não fica mantendo aquilo que já morreu. Não gaste energia com aquilo que já morreu. Então, até as folhas, né? Quando você chacoalha a roseira, as folhas secas caem. E ela é matéria orgânica, vai servir de adubo para o crescimento na próxima estação. Então, no dia de hoje, reflita qual estação você está. Se por acaso for outono, né, dentro da sua vida, dentro de uma área da sua vida, analise. Às vezes é necessário fazer as transições, às vezes é necessário deixar as folhas secas morrerem, né, irem embora, deixa o vento levar para você conseguir suportar o inverno e crescer nas próximas estações. E eu encerro aqui. Quero pedir para você deixar o seu like aqui neste vídeo, faça um comentário se foi importante para você, compartilhe com um amigo e se você puder, se inscreva no nosso canal Florescendo no Deserto 21. Quero deixar aqui meu abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijão! Deixar o seu like se você gostou desse texto. Opa, desse áudio. quero, quero pedir para você deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E se puder, nos siga. Ai, gente, bem no final do vídeo eu fui errar.